Eu tentei reconstruir esse motor GT3 RS e falhei. Ai, meu Deus. Tive que comprar um bloco de cilindro novo da Porsche depois que a ferrugem corroeu o antigo porque o carro ficou completamente submerso na água. Mano, nossa, a água tá em tudo. Mas devido a um estúpido erro que eu cometi, que eu vou explicar daqui a pouco, temos que desmontar o motor de novo. Então vamos reconstruir tudo e com sorte conseguiremos fazer a primeira largada com esse carro. Bora lá. A primeira coisa é remover as válvulas com a corrente. Sabemos como fazer isso, porque acabamos de remontá-lo. Então por que estamos desmontando tudo isso? Bom, quando compramos o bloco pela primeira vez, notamos que havia marcas na lateral dele. 8 letras para ser exato. Não demos muita importância, até chegar bem perto da final da construção do motor. E nos disseram que essas letras na verdade correspondem ao tamanho dos rolamentos que devem ser usados nos mancais principais, sobre os quais o virabrequim gira. A gente teria ficado bem se as letras do novo bloco correspondessem às letras do bloco antigo, mas infelizmente não. Agora teremos que desmontar um motor o suficiente para termos acesso a esses mancais principais, removê-los e substituí-los pelos corretos. Cá estamos, de novo. No virabrequim e o bloco foi dividido, foi aqui que erramos. Esses rolamentos aqui giram, observa o virabrequim girar. Essas coisinhas aqui dentro, que estão metade de um lado e metade do outro lado do bloco. Agora, na verdade, eles têm tamanhos diferentes dependendo do bloco. Não sei porquê, talvez porque a máquina é diferente, não tenho certeza. Agora pegamos os rolamentos do lado direito e nós colocamos nos buracos corretos. Só pra garantir, porque dessa forma, quando eu estiver girando a 9000 RPM, não vamos nos preocupar com a possibilidade de travamento, desgaste dos rolamentos, porque a peça vai estar mais firme do que o virabrequim. Agora você pode ver no bloco antigo que havia todos os rolamentos G. E na nova versão há 3 Bs e 1 R. A B é um rolamento de diâmetro maior e R é um rolamento de diâmetro menor. Mas quão realmente diferente eles podem ser? Só de olhar pra eles não dá pra saber. Vocês não vão notar a diferença do tamanho disso. Então pegamos o micrômetro só pra ver a diferença. 98 milésimos de polegada. Trazendo o azul agora. Então tem que ser menor que 1 milésimo de polegada. Mano do céu, é tipo... Na verdade... uma fração. Você acha que valeu a pena desmontar o motor? Por tudo... isso... teríamos que descobrir na pista, não é? Na verdade, a diferença é mínima. Agora que marcamos os blocos com os respectivos rolamentos, eu sei qual rolamento deve ir em qual ranhura. Então agora eu tô retirando um rolamento amarelo que estava originalmente lá dentro, que é um rolamento de tamanho médio, e substituindo por um rolamento azul, conforme indicado no bloco do cilindro. Depois eu tenho que ir para outro lugar e substituir outro rolamento amarelo, que é de tamanho médio, por outro rolamento azul que entra logo atrás do virabrequim. Ainda falta fazer mais um azul e por fim um vermelho. E depois eu tenho que fazer o mesmo, só que do outro lado. Então, tudo se encaixará. E as folgas ficaram ideais. Bom, agora vamos fazer tudo de novo até chegarmos ao ponto em que estávamos antes. Então vamos remontar todo o motor. Então podemos cronometrar e com sorte funcionará. Vamos. Vocês viram a gente reconstruir esse motor no último vídeo, então vamos fazer isso o mais rápido possível. Já fizemos uma pequena vedação de flange do bloco do cilindro e em seguida podemos começar a montagem da outra metade do bloco para uni-la como uma só. E então tivemos que encomendar alguns parafusos para montá-lo. Depois disso, os pistões são instalados, conectados às bielas e em seguida a junta do cabeçote é colocado e por fim o motor é recolocado no cabeçote com parafusos novos. Temos que acertar os detalhes. E depois é hora das arruelas. E é muito mais fácil de fazer quando você já fez isso antes. Com as arruelas já instaladas, podemos colocar os dois eixos de comando que ficam na parte superior, um para admissão e o outro para o escape. Agora é hora de definir o momento certo. Tenho que colocar a polia na parte de baixo, que só se encaixa de um jeito. E depois de ligar isso, eu posso conectar esse dispositivo que me permite dar partida no motor. E eu tenho que girá-la até o ponto morto superior, e depois travá-la no lugar, que na verdade está marcado na polia como OT1/4. O ponto morto superior é a posição do pistão número 1 no topo do cilindro, exatamente no centro. Feito isso, podemos fixar os eixos de comando com essas tampas, como você pode ver aqui. Agora, para esses eixos de comando girarem de fato, precisaremos de algumas engrenagens nas extremidades deles, e é isso que a gente vai fazer agora. Agora as coisas vão ficar complicadas. Essa é uma parte vital agora, sincronizar essa parte do motor com essa outra parte do motor. Agora todos sabem que o virabrequim gira.
Os pistões são movidos para cima e para baixo nos cilindros e esses eixos de comando são responsáveis por abrir e fechar as válvulas. Agora, eles precisam ser perfeitamente sincronizados e a maneira de fazer isso é com essa corrente. Assim, a corrente está sempre girando o virabrequim e os eixos de comando ao mesmo tempo. Mas, vamos garantir que esse eixo de comando e esse eixo estejam na posição correta. E fazemos isso com um kit especial. E aqui está um kit especial. Na real, essa peça é parafusada no cabeçote do cilindro e utiliza uma espécie de garfo que desliza sobre os eixos de comando. E essas peças só descerão sobre os eixos de comando com uma maneira. Se eu instalasse o eixo de comando de cabeça para baixo, aquele garfo preto não desceria sobre eles. Agora, para travar elas no lugar e garantir que estejam na posição correta, eu aperto essa ferramenta. E agora você pode até ver o garfo descendo sobre o eixo de comando. Agora sabemos que estão travadas no lugar. Agora precisamos apertar bem essa corrente para que fique bem firme com a tensão falsa da corrente. Essa é outra ferramenta especial apenas para apertar a corrente, porque se a gente acertar a ignição do motor com a corrente frouxa logo ao ligá-lo, podia pular um dente, mas agora tá bem firme. Agora precisamos apertar bem esses parafusos no eixo para que não girem. E agora essas engrenagens nas extremidades do eixo de comando podem girar sem que o eixo de comando girasse. Mas para fixá-los e colocar esses dois parafusos especiais que vocês me vêm fazendo de vez em quando, eu preciso apertá-los nos eixos de comando. E é tudo bastante técnico. Eu travei essa ferramenta no lugar que segura o nó de travamento e então preciso usar essa ferramenta especial que parece uma flor, para colocar na ponta desse nó e apertar eles. O aperto inicial é de 30 Nm. Isso é o suficiente para prendê-los. Após o aperto inicial, eu posso voltar a remover a ferramenta de travamento da came e depois de remover isso, aperto esse nó mais 40 graus em cada came. Se alguma dessas peças soltarem, o motor está condenado. Depois disso, eu posso remover o tensor de corrente falso e substituí-lo pelo verdadeiro, que só tensionará a corrente quando houver pressão de óleo. E claro que isso também precisa ser apertado com o torque correto. O trabalho é bom. Agora, tudo isso tem que ser sincronizado aqui em cima. Então, a única maneira de saber que fizemos um bom trabalho é com calma. Mas não podemos virá-lo com essas tampas temporárias aqui que, na verdade, estão prendendo a câmera. O que mantém as câmeras no lugar são as próprias tampas. Precisamos remover essas tampas, mas não podemos simplesmente removê-las porque as câmeras vão dar BO. Então, existe uma maneira específica de colocar a tampa. Deixa eu mostrar. Primeiro eu preciso remover esses dois plugs na lateral do cabeçote. Depois de removê-los, eu poderia então descer esse tipo de garfo que segura as duas cames no lugar. E uma vez que as câmeras estiverem pressionadas, eu poderia então começar a remover essas tampas temporárias. É tudo uma grande curva de aprendizado nesse momento. Nunca fizemos isso antes. E aqui tá a capa. É possível ver na parte inferior da tampa do balancim onde o comando das válvulas irá girar. Então podemos descer a tampa, voltar pro lugar, apertar tudo com o torque correto e depois remover aquelas pequenas indicadores. Agora isso... Saiu? Porque a tampa do balancinho agora está prendendo os eixos de comando. Agora precisamos ver se o motor realmente gira. Acho que vai funcionar. 67% de certeza. Na verdade, precisamos girá-lo em 360 graus antes de começarmos a fazer o outro lado. E tava funcionando. Tá ficando bom. E se não vier, tá ficando bom. Isso! E mudou. É uma boa notícia. Agora temos que fazer o mesmo do outro lado. Temos que fazer exatamente o que acabamos de fazer do outro lado. Vamos com tudo. Parece que conseguimos sincronizar com sucesso um dos lados do motor. Para fazer do outro lado, precisávamos girar o virabrequim em 360 graus. E depois travá-lo de novo no ponto morto superior. Agora podemos montar completamente o outro lado do motor, fazendo exatamente a mesma coisa que fizemos do outro lado. E esse motor funciona em oposição um ao outro. Quando um lado está prestes a inflamar o combustível, o outro lado está prestes a inspirar mistura de ar e combustível. E é isso que mantém esse carro perfeitamente equilibrado e com um som excelente. Então temos que fazer corretamente. Momento importante, os dois lados do motor estão agora sincronizados. Um pouco complicado, um pouco confuso, mas achamos que agora tá resolvido. Agora é só esperar um momento em que eu posso desconectar isso do TDC. E espero que o motor gire sem os pistões batam nas válvulas e que funcione de forma suave e sem problemas. Isso significa que podemos montar o resto do motor com todos os componentes auxiliares e toda a fiação. E estamos ainda mais perto de conseguir que aconteça pela primeira vez. Bora virar a página. Bom.
Ah, isso é bom. Barulho é esse? Que barulho! Eu comemoraria, mas ainda não tá ligado, tá? E sim, mas isso é bom, é? Isso é bom. Fizemos alguma coisa, fizemos algo. Agora vamos divulgar isso. Vamos. Só saberemos se fizemos tudo certo depois da primeira partida. Mas agora que essa parte mais difícil já passou, tudo o que precisamos fazer é começar a conectar todas as peças que fazem esse motor funcionar. Agora eu tô trabalhando na bomba de alta pressão. Isso se encaixa aqui, que na verdade desce para a parte separada da câmera, que move para cima e para baixo na mola quando o motor tá girando, acionando a bomba de alta pressão. Isso então bombeia o combustível da bomba até a bomba de alta pressão através dessa linha até o tubo de distribuição. E esse é o tubo de distribuição. E nas extremidades do tubo de combustível estão naturalmente os 3 injetores de um dos lados. Eu preciso encaixar isso na lateral do motor e parafusar, me certificando que os injetores estejam totalmente encaixados, e então meu pai pode apertar esse tubo que vai da bomba de combustível até a rampa de distribuição. Isso praticamente completa um lado do motor. Agora vamos falar de outras coisinhas. Meu pai tá apenas instalando o retentor de virabrequim aqui. Se não fizermos isso direito, vai vazar muito óleo. Selado. Não é assim que tem que fazer, mas tá incluído, né? Agora viramos e fazemos exatamente a mesma coisa do outro lado. Lembre-se, esse é um motor com 6 cilindros, com 3 cilindros de um lado e 3 cilindros do outro. Assim que terminamos esse lado, viramos o motor de cabeça para baixo e começamos a trabalhar nessa parte. Como o motor possui lubrificação por cárter seco, todo o óleo não fica armazenado no fundo. Em vez disso, a parte do motor é usada para essa bomba de óleo que estou instalando agora, que é acionado por uma corrente que também se conecta ao virabrequim, mas não há necessidade de sincronização nesse caso. Mas é vital que eu aperte o parafuso que conecta aquela engrenagem à bomba de óleo, porque se ele se soltar, não teremos pressão de óleo. Chegou a hora de colocar o resto da carcaça e depois disso, preciso instalar o resfriador de óleo. Nesse sistema circula tanto o líquido refrigerante quanto o óleo, pois o líquido refrigerante resfria o óleo. Mas é fundamental que coloquemos todas as vedações para evitar que se misturem tudo. Agora que isso está instalado, é hora dos componentes auxiliares. A bomba d'água, um monte de tubos que conectam as partes do motor do lado esquerdo ao lado direito, a caixa do termostato que meu pai está instalando agora, em vez de uma corrente que aciona tudo isso, será acionada por uma correia. Para colocar a correia, precisamos posicionar o tensionador nessa posição e travá-lo. Mas faltam algumas peças. O alternador, que esperamos que funcione, e o compressor do ar-condicionado. E depois de instalar essas duas peças, podemos então colocar a correia auxiliar e soltar o tensionador. E o trabalho está concluído. Olha isso! E agora é esse monte de fio. A gente estava receoso com isso porque tiramos só o produto e foi só isso. Então, vamos tentar recolocá-lo exatamente como estava, com o motor de arranque acoplado e tudo mais. Não tem um padrão de como remover isso, então vamos tentar colocá-lo de volta e ver o que acontece, mas estamos tão perto. Você já colocou um fone de ouvido com fio no bolso e minutos depois, ao tentar pegá-lo, teve que desembaraçar todos os fios? É bem parecido, mas multiplicado por 1000. Mas por sorte, tirei algumas fotos como referência, então com algum tempo consegui descobrir onde ficava. Além disso, também estou instalando os coletores de admissão. Parte dela é nova porque a antiga estava danificada. Teve um grande impacto no lado esquerdo. Havia muito mais peças danificadas no acidente com o motor, mas a maioria delas eu já troquei. A fiação, os componentes auxiliares e o motor estão finalmente quase completos. Quase. Conseguimos fazer isso até certo ponto. Tá aqui o motor Porsche GT3 RS, 6 cilindros e 4 litros com aspiração natural. Espero sinceramente que não tenhamos feito nada de errado ou esquecido, porque qualquer reparo nesse carro exige a remoção do motor. Por exemplo, o motor de arranque fica bem aqui embaixo. E se você acompanha a construção do Rolls-Royce Cullinan, quando aquele carro entrou numa quantidade de água semelhante a essa, o motor de arranque pifou. Mas esse aqui foi como o Titanic debaixo d'água. Mas o motor de arranque funciona, a gente testou, tá no nosso segundo canal. Agora algumas coisas que estão quebradas. Então, temos esse tubo aqui, que se conecta à bomba de combustível que substituímos. E também os fios que vão para a bomba de combustível, porque todo esse lado esquerdo foi atingido. Além disso, alguns fios rompidos aqui embaixo e uma peça de plástico que fica sobre o alternador,
que também tá quebrada, então ainda temos algumas peças para encomendar, mas temos tempo, porque enquanto isso, o que vamos fazer é fixar a caixa de câmbio e o volante na parte traseira desse motor, e enquanto isso acontece, a estrutura, ela tá, adivinhem só, ela tá sendo pintada. Antes de começarmos a reconstruir o motor, removemos o teto de fibra de carbono danificado e ambas as colunas A danificadas na carroceria. Foram soldadas e rebitadas novas colunas A e reparada a parte do telhado. Depois disso, o carro foi enviado para a área de automotive para que eles pudessem fazer o trabalho de reparo na parte traseira. E logo depois disso, estava pronto para ser pintado. Hoje em dia você pode encomendar um Porsche praticamente de qualquer cor, então é impossível escolher uma que ainda não tenha sido feita. Mas antes de vermos isso, precisamos tirar esse motor do suporte para podermos acoplar a caixa de câmbio a ele. Então estamos usando a rampa de 2 postes para sustentá-las e então podemos baixá-las sobre esse pallet. Ok, então o que acontece agora é que precisamos de uma vedação ali e nós temos uma vedação novinha em folha. Mas nós só temos um volante. Obviamente o volante, o motor de arranque gira o volante para pôr o motor a funcionar. Isso tava cheio de água. Veja toda a ferrugem saindo e tem muita folga lá dentro. E eu acho que tá úmido. Acho que é como se houvesse amortecedores ali para evitar que o carro dê um tronco tão forte na arrancada. E é para isso que serve a função de proteção. E você deve pensar, algo assim deve ter ficado debaixo d'água, mas você pensaria que estaria tudo bem, mas estamos um pouco preocupados com essa questão do amortecedor. E se você precisar substituí-lo, é um trabalho que exige a remoção do motor. Então não queremos correr o risco de comprarmos uma de 1.500 libras, uma novinha em folha tá aqui. E quando recebemos, essa era muito melhor. Esta aqui é um pouco mais rígido do que aquele que se move com muita mais facilidade. Então, acreditamos que foi a decisão correta para nossa tranquilidade. Então isso precisa ser feito depois de instalarmos essa vedação traseira. Outro retentor de óleo vital. Se houver vazamento, o líquido entra na caixa de câmbio e pode ter problemas na embreagem. Coloquei um pouco de lubrificante na borda e agora tenho que empurrá-lo lentamente, tomando cuidado para não apertar no processo. Trata apenas de concluir a tarefa. Depois disso, tem essa pequena arruela que vem junto. Isso pode ser instalado de uma maneira, e depois que eu fizer isso, é hora do volante. Uma coisa que só pode acontecer de um jeito, porque há um problema do lado do motor. Eu preciso usar loquetite nos parafusos e o torque inicial é de 60 Nm. Cada parafuso suporta um torque de 60 Nm. Depois disso, eles giram mais 90 graus. Isso é apertado. Isso é um retentor e um volante instalados no motor. Como foi o resultado disso? A caixa de câmbio poderia continuar funcionando, mas não temos certeza sobre seu estado, pois ela ficou totalmente submersa na água. Mas o da Rolls-Royce também ainda funcionava. Mas não tinha rachadura em nenhuma parte. Esse aqui ele tem um furo no cárter. Aqui tá nossa caixa de câmbio molhada que, ainda como motor, ficou totalmente submersa na água. Há muitos componentes elétricos ali dentro, mas a nossa sorte é que o cárter na parte inferior da caixa de câmbio tem um furo. Então se tivesse água ali dentro, é esperado que saia imediatamente. Talvez esteja bem. Acho que o cárter tá solto, então podemos lavá-lo e dar uma olhada. Se o interior estiver muito ruim, então temos um grande problema. No motor, o dano foi causado pela água parada que começou a enferrujar. Enquanto isso, eu espero que nessa caixa de velocidade o óleo esteja completamente drenado ou que tenha ficado imerso em óleo. E olhando aqui embaixo, parece tudo limpo. Nada parece enferrujado. O óleo tá bastante leitoso e misturou-se com a água, mas eu acho que conseguimos limpar isso e pode funcionar. Nova peça. E a reserva também funciona como um filtro. Não queremos arriscar desmontar essa caixa de câmbio. A melhor maneira de descobrirmos se funciona é fazer uma revisão do aparelho, conectá-lo ao motor e testá-lo quando tiver instalado no carro. Agora que instalamos o novo cárter, podemos adicionar um pouco de graxa no eixo da extremidade da caixa de câmbio e nos dentes do volante onde ele será acoplado. Então eu e meu pai podemos encaixar a caixa de câmbio no motor e colocar os parafusos na carcaça da embreagem. A única coisa sem a qual ele não vai ligar é o sensor de rotação. Então esse é o último conector que vai para o motor e ele precisa ser conectado e, é claro, ele vai para o sensor de rotação que fica na caixa de câmbio. E feito isso, agora só precisamos de um carro. A banheira acaba de voltar da oficina de pintura, recém-pintada. Ainda não vimos. É a primeira vez que veremos essa cor. Vamos!
Nossa senhora! É muito azul. Pode voltar. Olha só isso. Essa cor é azul tubarão. Achei bastante apropriado, já que a maior parte do carro estava submersa. E agora que voltou da oficina, ninguém diria que colocamos 2 novas colunas A e que a lateral traseira foi reparada. Agora vamos começar logo. Tulissa, a banheira tá de volta! Eu espero que a câmera esteja captando quão brilhante é isso, porque é muito brilhante. E você imaginaria que essa parte traseira foi encaixada ali sem nenhum problema? Você pode ver o bom reparo que fizemos aqui, aqui e aqui. Que coisa linda. Agora, qualquer um pensaria que o nosso próximo passo seria levar isso pra Tulissa. Mas não, porque ainda faltam aquelas pequenas peças do motor que estamos esperando. Mas mesmo que conseguimos instalar isso na Thalissa, não podemos iniciá-lo, pois precisamos de algumas coisas para que a Thalissa possa funcionar. Uma delas inclui o painel de controle. Porque precisaremos poder girar a chave no painel para testá-lo. E também vamos precisar de um combustível e precisamos de um tanque de combustível que ficará aqui na frente. E eu acho, embora seja um palpite, acho que vamos precisar de pressão nos freios, porque eu não acho que conseguiremos girar a chave se não houver pressão nos freios. Então, acho que precisaremos instalar um pedal de freio e o reservatório. Mas antes de tudo isso, não podemos nos esquecer de acender o pavio pirotécnico. Nosso melhor amigo. O fusível que corta a energia do motor de arranque após um acidente. Você pode ver que a energia da bateria vai para esse lado e esse fusível tá queimado. A força de frenagem vai para esse lado, desce por esse cabo e chega até o motor de arranque. Por algum motivo, a Porsche decidiu colocar o fusível pirotécnico bem embaixo do painel, tornando-o praticamente inacessível. Você pode ver aqui que o antigo tá quebrado. Agora, por 8,49 libras de desconto no eBay, temos um novo fusível pirotécnico, e se eu tirar a tampa, você vai poder ver que é assim que ele deve ser. O pequeno pedaço de plástico explode e rompe o fusível em caso de colisão. Mas agora que estamos instalando a nova peça, devemos ter energia no motor de arranque. E esperamos nunca mais precisar trocar essa peça. É tudo ou nada. Tudo está definido para agora. O próximo é o painel. Mas temos algo para corrigir naquele painel. Algo que na verdade já tínhamos resolvido antes de chegar a esse ponto. Flashback. Aqui está a enorme caixa que enviamos de volta da América, cheia de peças do GT3 RS. E uma das partes que faziam parte dele era, claro, o painel. E você pode ver, os airbags foram acionados e causaram danos ao veículo. Esse painel, ele explodiu. Eu acho que encontramos algumas pessoas que podem consertar isso e depois refazer o acabamento. Mas precisamos remover essa parte do painel que possamos entregá-las e para que eles façam o acabamento interno. Por onde começar? Na verdade, esse trabalho ficou muito mais difícil porque o painel do carro estava fora. Mas eventualmente conseguimos remover o tecido da estrutura que prende o painel ao carro. Agora podemos enviar isso para conserto junto com algumas outras peças também. Olha! Foi consertado e costurado em azul. Azul. Também vamos fazer em todo o interior. Esse vai ser um carro único. Então um enorme agradecimento ao AutoTrim por restaurar as costuras desse painel. Tenho certeza que o restante do interior que estão reformando vai ficar tão bom quanto. Agora precisamos encaixá-lo. A primeira coisa a instalar é o pedal do acelerador. Depois o cilindro mestre do freio, que desce pela traseira do painel e o meu pai vai conseguir resolver isso por dentro. Há um parafuso e uma porca enorme no carro onde nós dois estamos apertando. Possui alguns conectores elétricos e 2 linhas de freio, todos os quais precisam ser apertados. Freio e acelerador acionados. Então chegou a hora de pisar no freio. Mas notamos algo. Isso é um carro europeu, não um carro alemão. Por que chamam isso de alemão? Por que europeu? Porque olha, feito na Áustria, feito na Polônia. Olha, essa peça foi fabricada na República Tcheca, esse modelo fabricado na Espanha, parte do monte de fio foi fabricada na Ucrânia, o cabeçote do cilindro foi fabricado na Itália e a produção continuou. E o que você achou que é fabricado na Alemanha? O pedal de freio! Essa foi a única coisa que vimos até agora que realmente é fabricada na Alemanha. Então talvez seja apenas uma grande combinação de fatores europeus, mas não vimos nenhum com Made in UK. Talvez tenha uma razão para isso. Em seguida, a estrutura do painel pode ser instalada.
Isso também possui a caixa de aquecimento na parte traseira. Temos que encaixá-lo no lugar, certificando que as peças da caixa do aquecedor passem pela parte frontal do carro. Depois é hora de colocar aqueles parafusos super longos, um de cada lado. Já fizemos esse trabalho antes em um GT3 roxo, então agora é moleza pra nós no GT3 RS. Agora podemos conectar as mangueiras na caixa do aquecedor, assim como as linhas do ar-condicionado que vêm de fora e vão para o painel. Depois volta para dentro para conectar toda a parte elétrica ao painel. Antes de colocarmos o tecido no painel, precisávamos de um novo airbag para o passageiro. Comprei uma nova da Porsche que encaixa por baixo do painel e é parafusada a ele. Um novo airbag para passageiro instalado. Agora estamos prontos para reinstalar o tecido na estrutura. E então podemos encaixar coisas como a tela, que ainda não sabemos se funciona ou não, e todas as saídas de ar. Só faltavam alguns parafusos para montar antes de podermos testar se tudo funcionava. Agora, essa peça aqui, quando pegamos o carro, estava faltando, e o cronômetro que deveria ficar no meio, tipo um cronômetro de relógio, não tava lá. E eu ainda não comprei outro porque são bastante caros. Bom, na Porsche custa 4.000 libras, mas dá pra encontrá-los no eBay por cerca de 900 libras de segunda mão. Mas todos eles vêm com cores diferentes e o meu era amarelo. Tem mostradores amarelos, mas ainda não sabemos se isso realmente funcionará no painel, então... Até sabermos se isso funciona, eu não quero me precipitar em comprar um relógio amarelo pro centro se tivermos que mudar a cor do relógio no painel, mas vamos ver o que acontece quando lhe demos alguma potência, mas por enquanto tá assim. Comparando com o Rolls Royce que acabamos de limpar, eles não parecem estar submersos. O interior dele não parece nada enferrujado. Vamos conectar esses aparelhos e ver o que acontece. Não sabemos... Mas nesse momento temos todos os módulos do Tulisa, o carro alemão. Estamos usando os relógios de um carro americano. Então queremos só ver se funciona. Queremos ver se funciona, se aquela tela funciona. Mas não vejo como não funcionaria. E só tem um jeito de descobrir se realmente vai funcionar. Conectar os dois conectores e tentar de novo. Tá. Eu quero ver se aparece alguma coisa. Estão preparados? Ouvi barulho? É, fez barulho. Tá, nada por enquanto. Tá fazendo alguma coisa aqui atrás? É, queimando fusíveis. Então na loja do Duty Free do Fred, quando você entra no carro, todas as telas acendem, você liga o carro, mas nada acontece. É, nada. Absolutamente nada. Bom começo, pessoal. Na verdade não tem muito o que se fazer, né? Tudo isso que você queria que acontecesse pra iluminar tudo. Bom, pelo menos alguma coisa. Na verdade fizemos menos progressos, porque nos Estados Unidos a luz interna acende, enquanto isso... Nem isso temos. Então a situação não parece nada boa pro sistema elétrico do carro. Tudo isso é extremamente caro. Eu já tive que comprar todos os módulos que estão no carro nesse momento, e eu espero não ter que comprar mais nada. Em vez de parar, a gente vai continuar. O carro estava desmontado e faltando muitas peças, o que pode ser um dos motivos pelos quais algumas telas não estão funcionando. Em primeiro lugar, instalamos o carpete, que mais uma vez era totalmente novo. Esse carro mal rodou alguns quilômetros antes de cair na água. Chega a hora dessa caixa. Essa caixa pode ser a razão pela qual as telas não estão funcionando. Acho que é isso que controla tudo. Então vou conectar tudo isso, encaixar no painel, que é o que mantém todo lugar, é o console central. E no console central há mais componentes elétricos, botões de freio de mão, alavancas de câmbio e todos os controles do ar-condicionado. Tudo que eu posso fazer é instalar tudo e testar. Você também pode ver alguma das novas costuras azuis. Vamos ver se alguma coisa funciona agora? Já que tá conectado, deve funcionar. Eu não quero desmontá-lo de novo, então... Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Ação? É! Sem chance. Uou, tá ficando maluco. Tá fazendo coisas. Tá fazendo coisas. Tá fazendo coisas. Mas os relógios não funcionam. Isso não tá funcionando. Ok. Vai? Isso é uma boa notícia. Na verdade temos algo que funciona. Exceto pelo painel de instrumentos. Mas de novo, não sei se algo como a ACU do motor precisa estar conectado para que isso funcione. Então não vou tirar conclusões precipitadas agora. Nosso próximo passo será colocar o Porsche no elevador, pois está chegando a hora
de podermos instalar o motor. Né? Uou! Olha o tanque de combustível! Mas o que sustenta esse tanque de combustível é a subestrutura dianteira, mas ainda não chegamos nesse ponto ainda. Acreditamos que será melhor instalar isso depois que o motor estiver no lugar, pois queremos apenas sustentar o tanque de combustível, então se colocarmos isso agora, nada vai segurar, ao menos que coloquemos alguma das tiras. Então o que vamos fazer é deixar isso para depois, quando colocarmos o motor instalado, e aí podemos conectar os fios para dar partida no motor. Antes de instalarmos o motor, precisamos trocar essa mangueira, e eu tenho uma usada aqui, que eu vou simplesmente baixar na parte inferior dessa mangueira de combustível e depois encaixar outra parte na bomba de combustível. Depois disso eu posso reconectar os fios elétricos, então só precisamos consertar o conector da bomba de combustível. E temos aqui o conector de um chicote de fios da Audi, mas agora vamos soldá-los os fios do chicote da Porsche. Testar a resistência. Isso é forte. Forte, né? Boa. Depois colocar um pouco de tubo termorretrátil em volta, um pouco de fita isolante depois disso tudo e juntar tudo. Trabalho pronto. Depois disso, há uma espécie de suporte para um protetor térmico que eu acredito que segura o escapamento para nossa primeira partida, mas não vamos instalar sem nenhum escapamento. Então se liga, vai fazer bastante barulho. Agora é hora do nosso motor praticamente novo ser instalado em sua nova carroceria. Agora, se você desse uma olhada na carroceria antiga que compramos nos Estados Unidos, que ficou totalmente submersa na água no Cal Vertical, veria que ela tem uma reputação bem ruim. Foi registrado como veículo danificado em acidente nos Estados Unidos, possui um título de salvamento por danos, mas é claro que não estamos reconstruindo essa estrutura vazia, estamos reconstruindo a Tuliça. E Tuliça ainda não foi importada para o Reino Unido. Tem que fazer isso quando estiver totalmente reconstruído. Você acha que vai ligar? Acho que não vai ligar. Você acha que não vai ligar? Acho que vai ser uma falha elétrica. Momento crucial, momento marcante. Agora podemos baixar a Tuliça para cima do nosso motor recém-construído. Outra vantagem do Cal Vertical é que se seu carro sofreu danos em um acidente, na real mostrará fotos de um carro que foi leiloado no site de leilões de carros acidentados, como esse carro na tela. Além disso, ele informa quando o veículo foi danificado e também fornece um registro completo do histórico do carro. Toda vez que foi comprado, toda vez que foi vendido e toda vez que teve a placa trocada. Vamos! Foi. Agora o motor estava instalado, levantamos o carro, mas notamos um problema. É, pessoal? Sim, pessoal. Aqui é muito perigoso. Por quê, pessoal? Não sei se você viu as rampas à frente. Ai, meu Deus! Isso é seguro. Então alguns contrapesos e algumas cintas foram definitivamente necessários para evitar que o Porsche caísse da rampa. Mas uma vez que tudo estava seguro, podemos voltar para debaixo do carro e apertar todos os fixadores ao chassi. Outro ponto positivo do Cal Vertical é que ele opera em mais de 20 países diferentes. Assim, independente do seu carro estar na América ou na Alemanha, você poderá encontrar todo o seu histórico. Agora tem mais alguns fios para conectar a caixa de câmbio ao cabo de câmbio e o mais importante, esse fio de alimentação que é para o motor de arranque. Ele se conecta a esse terminal aqui e sem essa conexão não teríamos chance de fazer esse carro ligar. O motor já está instalado, há coisas para conectar na parte superior, mas tem coisa que queremos verificar antes de adicionar qualquer fluido. A única coisa que não trocamos foi o óleo de diferencial. E tem óleo de caixa de câmbio e óleo de diferencial. Vamos apenas soltar o bujão de drenagem de diferencial para ver se sai água, pois é muito provável que ele tenha sido contaminado com água. E se tiver, significa que precisamos completar com óleo novo para o diferencial. Vamos lá. Água, pessoal. Pensei que já tivéssemos passado dessa fase. Pessoal, pega outro. Meu Deus, tem cocô dentro. Ai, sai! Rápido, Tony! Tem quanta água aí dentro? O rio inteiro tá lá dentro. Se você deseja retirar seu carro do Cal Vertical e não quer que algo assim aconteça, sugiro que você faça isso através do link da descrição aqui embaixo e use meu código de desconto que tá aqui na tela para obter desconto na sua compra. E eu pensei que a gente tivesse saído dessa fase da água. Tá, vamos lá. Segundo dreno no diferencial. É sério? Nossa. Enquanto a água tá escorrendo, porque tem muita água lá dentro, vamos colocar um pouco de óleo no motor. Bom, ainda bem que drenamos o óleo do diferencial, ou pelo menos o que restava dele. Embora não precisamos de óleo de diferencial para ligar o carro, achamos que precisamos de óleo de motor. Esse é o óleo específico para o motor RS, já que todos estão se perguntando por que estamos usando essa marca horrível.
Na sua opinião. Na minha opinião. Então entram 8 litros desse óleo e também tem uma cor muito estranha, ela é verde. Mas a Porsche nos disse que especificamente se for motor novo, devemos usar esse óleo. Tá. Com os módulos desse carro alemão, porque tínhamos os módulos de controle da carroceria, achamos que seria uma boa ideia levar também a ECU do motor, tendo em conta que nossa estava de molho. Isso poderia ter sido um erro muito grave, porque o motor e a caixa de câmbio americanos têm componentes diferentes dos de um carro alemão. Então, os carros alemães têm filtros OPF no escapamento e os americanos não têm. Eu não sei o quanto isso vai importar, se vai funcionar, se comunicar com o resto da parte eletrônica do carro. Isso pode ser só um pesadelo, mas pelo menos não tá molhado. Então vamos tentar. Basicamente tudo que estamos fazendo é garantir que utilizemos os módulos de controle da carroceria e o módulo de controle do motor alemães. Porque se misturarmos as peças, é provável que o carro não funcione. Mas não sabemos se o motor americano ele vai funcionar com o módulo alemão. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos verificar se os relógios funcionam com a ECU do motor instalada. Essa é a nossa última tentativa de verificar se o painel funciona. Agora que a ECU tá conectada. Nada por enquanto. Nada? Não, acho que precisa de chave. Ah, eu pensei que ia funcionar. Pensei que ia finalmente funcionar. Mas parece... tá completamente morto. Tudo tá funcionando, mas isso não tá. A questão é... Ai, nossa. A questão é... precisamos disso pra ligar o carro? E também precisamos da pressão dos freios para ligar o carro. E também as pessoas podem se preparar caso o motor comece a funcionar sem parar. Nesse momento não temos vela de ignição no motor porque queríamos primeiro dar partida no motor sem faísca. Assim o motor tem a chance de gerar pressão no óleo suficiente antes de começar a funcionar. E também não temos tanque de combustível, o que significa que não temos combustível. Mas pra ser sincero, eu acho que nem vai andar, a menos que os freios sejam acionados, porque precisa da pressão dos freios pra dar partida. Tá pronto? Eu vou pisar no freio. Não sei o que tá dizendo, mas se o motor não girar e não parar de girar, precisaremos desconectar a bateria. Ele bombeou fluido de freio. Mano do céu! Deu partida! Eu não tava esperando por isso. Mano do céu. Isso. Que é isso? Que ótima notícia. Meu Deus. De fato funcionou. O motor chegou a dar partida. Vamos tentar de novo. Isso. Funcionou. A água nunca chegou a atingir o pistão. Agora você disse tudo. Sem chance. Então precisamos de combustível e de faísca. Então é um tanque de combustível e vela de ignição e talvez essa coisa ligue. Eu não acredito que isso funcionou com o carro desse estado. Mas antes de começarmos, tinha mais coisa pra gente fazer. Alguns dias se passaram e agora estamos prontos para o grande momento. Mas temos algumas teorias. Então, a nossa tela aqui não tá funcionando. Todo o resto tá funcionando, mas isso não tá, o que parece uma coincidência. Retiramos a ACU do motor do carro alemão, o módulo de controle da carroceria do carro alemão e o painel do carro americano. E para que os relógios funcionem com os módulos alemães, eles precisam ser codificados. Então é possível que isso funcione, mas não seja programado para essas ECUs. Seria ótimo se rolasse. Mas na pior das hipóteses, conseguimos os relógios do carro alemão. Se vamos ter que usá-los ou não, eu não sei. É um lado negativo, tem um lado negativo. Ah, não, É isso vermelho. não é tão bom. Eles não são tão bons, não são tão bons, são vermelhos. Mas devem funcionar. Na pior das hipóteses, mas eu espero que não precisamos usá-las e que possamos devolvê-las. Custou quanto? 3.000 libras. 3.000 Tá zoando. libras por esse painel. Podemos devolvê-lo, só queremos ver se funciona nesse caso. Mas o problema é que isso não pode ser bom pra mais ninguém, porque precisa ser programado para o carro.
E nós não conhecemos ninguém que possa fazer isso, então... Se você encontrar alguém que pode fazer isso, talvez consigamos fazer todos os relógios funcionarem, mas não temos ideia qual será a quilometragem de cada. Vamos testar isso quando ligarmos o carro, porque precisamos saber o que está acontecendo com ele. Independente se tem alguma luz acesa de advertência ou não, a gente tem que tentar isso. Enquanto isso, precisamos começar a instalar as velas de ignição. Então agora, finalmente, podemos ter alguma faísca e realmente... Ah, precisamos de faísca e combustível, né? Primeiro as velas de ignição. Agora, podemos instalar as velas de ignição. 3 de cada lado, claro. Eu tô fazendo do lado esquerdo e meu pai tá fazendo do outro. Depois de instalar as velas de ignição, eu poderia parafusar as bobinas de ignição e encaixar os conectores elétricos na parte superior. E meu pai fez o mesmo do outro lado. E parece que agora o diferencial vazou toda a água que tava dentro. Então pensamos que é uma boa hora para adicionar um pouco de óleo. Ok, decidimos que é melhor enchê-lo com óleo de caixa de câmbio antes de ligá-lo. A primeira coisa é que vamos preencher é o diferencial, então o bujão de drenagem vai ali. E depois há outro tampão de ralo que meu pai colocou ali. E para preenchê-lo, temos que colocá-lo aqui em cima. Parece ser tamanho 21. Precisamos apenas soltar essa porca aqui, removê-la completamente e depois encher o diferencial com óleo que conseguimos da Porsche. Aparentemente você simplesmente enche até começar a sair. Em seguida basta colocar o bujão de enchimento e o trabalho tá pronto. Tá legal, enche até transbordar. E agora eu preciso garantir que estejam de volta no lugar e bem apertados. Depois podemos passar para a caixa de câmbio, que é um procedimento ligeiramente diferente. Tá, então acreditamos que o procedimento para isso tá correto. Adicione fluido PDK no reservatório até que ele comece a transbordar. Depois, liga o carro, caso ele funcione. Aqueça até 40 graus Celsius, até que o óleo atinja 40 graus no PDK. E continue enchendo, até transbordar. O problema é que não vamos conseguir aquecer o carro até a temperatura ideal, porque não temos líquido de arrefecimento nem radiadores. Por enquanto, estamos apenas nos certificando que há óleo na caixa de câmbio, para que não causemos danos desnecessários ao tentar ligá-lo. O tanque de combustível. Tem um pouco de combustível dentro, pronto para dar partida. E por último, o tanque de combustível precisa ser instalado. Já instalamos as velas de ignição para faísca, só precisamos de algo para que isso comece. O tanque de combustível fica bem na frente do carro e vamos baixar o carro sobre ele. Vamos conectar os conectores elétricos e o tubo que leva o combustível do tanque bem com a linha de retorno de combustível. O tanque está instalado, conectado e pronto. Acho que só precisamos de energia agora. E vai funcionar. É isso. É, quem precisa de todas essas coisas num carro? Vamos descobrir em breve se vai precisar de mais alguma coisa para ligar o carro. Estamos prestes a responder muitas perguntas que ainda não foram respondidas. A última coisa que eu queria fazer era remover o painel que não tá funcionando e conectar o painel alemão para ver se funcionava. Você acha que vai ligar? Eu sempre gosto de ter fé. É. Então eu diria que na terceira tentativa vai funcionar. De terceira? Terceira tentativa. Ok. Vocês acham que vai ligar? Não. Não tem nada escrito nele. Eu acho que não. Nenhuma fé. Sem fé. Sem fé. Vamos lá. Um pequeno passo para o homem, um salto conjunto para a humanidade. 12 volts, bora. Ok, tudo ligado. Olha o painel. Meu Deus, eu nunca vi um painel acender tanto. Oh, nós dissemos que nunca tínhamos percorrido 3.200 quilômetros, então isso é uma leitura da ECU... alemã? É? Certo, estão prontos? Pronto. Ok. Essa é a primeira tentativa, não tem problema, tá bombeando. Sem gasolina. Ok, que? De novo, de novo. Sem gasolina. Então... devo desconectar essa mangueira e ver se sai alguma coisa? Aqui e aqui. As mangueiras de combustível. Devo tirar uma e ver se sai alguma coisa? Não. Não tem combustível dentro. É, não tem nenhum combustível lá dentro. Nenhum. Então você chegou lá, mas deve ter chegado. Quando você liga a ignição, a bomba de combustível deve ser acionada de qualquer jeito. É, então tem alguma coisa errada. Isso deve ser pra bomba de combustível. Então tá faltando algum módulo ou algo assim? Eu não sei. Antes, descobrimos que isso tava vazio.
mas não conseguimos descobrir onde que ele deveria ser conectado. Não tinha nada escrito no tanque, mas parecia importante. Temos que descobrir onde isso vai nos levar. Isso não vai ficar embaixo do tanque ou algo assim? Eu acho que não vai longe, olha só. E ao menos que seja como aqui do lado. Mas aí eu dei uma olhada no compartimento da bateria. Essa é a bandeja de bateria. Você acha que não tem nada a ver com a bomba de combustível? Eu pesquisei no Google. Módulo de controle do computador da bomba de combustível. Então se você remover a bandeja de bateria do porte, não vai ligá-lo. Então vamos conectar isso. Aparentemente não se trata do módulo da bomba de combustível, então ainda bem que não jogamos essa bandeja fora. Então esse realmente pode ser nosso problema. Se esse módulo controla a bomba de combustível, então assim que conectarmos, deve dar combustível. Quem diria? Ok, agora temos um grande momento. Vamos lá. Agora vamos descobrir se, primeiro, reconstruímos com sucesso o motor Porsche. E em segundo lugar, se é possível mergulhar um motor Porsche completamente na água e todos os componentes elétricos, sensores e módulos neles ainda funcionarem. Ali tá a bomba. Tá pronto? Pronto. Bora. E não foi. Na verdade, foi. Meu Deus! Olha só isso! Olha isso! Que da hora! Yeah! Foi! Boa. Bom trabalho. Vamos. Foi uma comemoração geral. Todo o trabalho que acabamos de fazer valeu a pena. Conseguimos. Se isso não for motivo suficiente pra se inscrever, eu não sei o que vai ser. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, clique no botão do like, se inscreve e, meu Deus, meus olhos estão ardendo. E nos vemos no próximo vídeo, onde eu espero que possamos retornar às atividades. Até lá. Queria falar o que você precisa fazer pra ser um profissional? 3 seguidas. 3 seguidas, você é pro. 3 seguidas. Vamos por você é 2, pro. porque 3 talvez seja demais. Não, temos que ir pro 3. Tá, eu não quero que exploda. Não vai pegar fogo. Já caiu na água. Eu gosto disso. Né? Like a drug that I just can't deny.